a resposta para a pergunta de hoje. A gente vai então estar entrando nesse tema agora. Qual é a pergunta de hoje? Mulher deve ser submissa ao marido? Eita, hein? Numa época dessa, onde... E que é natural que ocorra o que está acontecendo, tá? Porque como é que funciona as coisas no mundo? Funciona assim. Aqui tem uma coisa errada acontecendo. As pessoas ficam esperando que quem está praticando o errado mude. Não vai mudar. As pessoas ficam brigando. Olha, gente, muda, vamos mudar. Claro que não. Se está daquele jeito é porque está satisfazendo os que fazem assim. Aí o que acontece para mudar? Vamos para o radicalismo. Aí a gente vai para o outro extremo. Entendeu? Para forçar. Não é para ficar aqui no extremo, mas é para que pelo menos saia daquela situação que estava. E muda, né? Aí vem o feminismo, vem uma série de coisas. Não é que o feminismo ache que tem que ser assim, mas o funcionamento das coisas é assim. Você exagera para chegar no meio termo. Entendeu? Então tem esse lado. É assim que funciona. Se ficar esperando que as coisas mudem, pode até mudar, mas é lento e aí o prejuízo continua grande, essa coisa. Não, muda de vez para depois chegar num bom senso. Né? Então essa é a época que a gente vive. A mulher deve ser submissa ao marido? Essa é a pergunta. Então vamos aqui a alguns argumentos para essa pergunta, tá? Antes de tudo, é muitíssimo importante reconhecer que o pensamento teológico de Moisés e do Antigo Testamento está baseado num machismo exagerado da época, quando cada texto e escritor viveu. Conscientemente ou não, cada escritor foi levado a entender uma premissa importante à graça de Deus: evitar ao máximo todo tipo de escândalo. Um escândalozinho atrapalha muito ou pouco pessoas de serem salvas. A gente pode não entender, mas é. Um escândalozinho, qualquer um, atrapalha. Então, nós somos convidados a evitar ao máximo escândalos. Então, evitar ao máximo todo tipo de escândalo. Nada deve ser impedimento para as pessoas encontrarem a salvação, mesmo que o salvo tenha que pagar algum preço nisto. Em cada época, o não machismo poderia ser um empecilho a ser evitado. Tá? Porque a Bíblia coloca assim, olhe, Paulo orientando a igreja em Corinto, é melhor que as mulheres não falem no culto, não participem do culto. Ali, né, naquele lugar era escândalo. Enquanto que em outro, Paulo fala de Derbe, é Derbe? Ou Sebe? Não, Derbe é a cidade. Deus fala de uma outra diaconisa, né? Priscila, por exemplo, não é? E fala de outra lá, eu esqueci o nome, é um nome que eu sempre lembro, né? Lá no final da carta aos Romanos. Mas ele fala de Priscila e coloca Priscila na frente de Áquila, em alguns momentos. Por quê? Priscila era muito ativa, muito viva, muito presente na vida da igreja, mas em outro local, onde não era escândalo. Tá bom? Ok, então isso aí é o primeiro ponto que a gente chama a atenção. Segundo, para sabermos a verdadeira vontade de Deus sobre este ou qualquer outro assunto tratado pelos escritores bíblicos na compreensão limitada e humana que tiveram em relação à revelação divina, é perguntar a Jesus. Jesus é a grande resposta bíblica, né, para qualquer dúvida sobre o que é ou não vontade de Deus. Senhor Jesus, a mulher deve ser submissa ao marido? Se ele disser sim ou não, então identificaremos a vontade real do Senhor Deus para o bem de todas as pessoas. Terceiro, quando Jesus
menciona deixará o homem seu pai e mãe e juntar-se-á à sua mulher, ele contempla o pensamento da iniciativa masculina. Portanto, sua autoridade sobre a casa, sobre a família, sobre sua esposa. Portanto, a resposta de Jesus é sim, a mulher deve ser submissa ao marido. Quarto, mas, analisando o que isso quer dizer, podemos perceber que não se trata de maneira como isso sempre foi e tem sido tratado. Não assume inferioridade de gênero. A mulher não é inferior ao homem. Jesus não está falando sobre inferioridade de gênero, nem a questão de sexo frágil ou qualquer outro motivo semelhante a estes. Para Deus, homem e mulher são pessoas igualmente capazes e igualmente limitados em vários fatores. Quinto argumento. Quando Jesus fomenta a autoridade do homem sobre a mulher, tem a ver com responsabilidades que ele tem diante do Senhor, dele mesmo e diante dela e de toda a sociedade em geral. Responsabilidade essa que exige essa submissão, como é essencial para qualquer autoridade que todos temos sobre nós e que carecem das condições para exercerem bem suas funções, a função de autoridade. Então, nós somos convidados por Deus a respeitar toda autoridade, por causa das responsabilidades que essa pessoa tem, né? Lembrando que pessoas não quer dizer, pessoas exercem autoridade, né? A autoridade é a função que essas pessoas exercem, não é a pessoa. Não estava se falando de Nero, estava se falando da autoridade que Nero assumia. É claro que há muitos casos, aqui continua, né, no ponto 6. É claro que há muitos casos em que, por vários motivos, o homem não exerce ou não pode exercer esta autoridade sobre sua casa e família. Então, a mulher assume esta função e deve ser tratada com esta submissão necessária até por seu marido. E isto não desmerece o homem, embora culturalmente ou a infantilidade do mesmo o faça sentir-se diminuído com esta situação. Neste caso, recomenda-se que a mulher seja sábia, como naturalmente sabem ser, para que tal prejuízo seja minimizado para o bem dela e da família. Pela coerência da vontade de Deus, nesse sentido, a submissão à autoridade do marido sobre a casa deve facilitar o bem coletivo da família. Nos casos em que a submissão não produz esse resultado, então está no momento da mulher não ser submissa e assumir a autoridade do marido e este assumir a submissão. Então, essa submissão, ela deve estar voltada para o bem coletivo. Por que todo mundo deve ter respeito com aquela autoridade? Para o bem coletivo. No momento que esse respeito está prejudicando o coletivo, então está na hora daquela autoridade não ser respeitada. Entendeu? Não é respeito por respeito, é respeito para o bem do coletivo. Então a mulher vai ser submissa ao marido para o bem coletivo, o bem da família. Se isso não está produzindo bem para a família, então está na hora dessa submissão deixar de acontecer. Serve para qualquer outra área. Oitavo, algo a ser considerado também é quando a Bíblia lembra que o homem deve buscar viver ao máximo possível o seu amor para com a esposa. Tem a ver com o amor eros, o amor sentimento, mas tem muito mais a ver com o amor agape, o amor decisão,
o querer amar a esposa, haja o que houver, custe o que custar. Assim, a Bíblia dá a mesma ênfase para que a esposa submeta-se ao marido e este ame sua esposa. Fazendo isso, qualquer esposa terá prazer em submeter-se a qualquer marido e qualquer marido terá prazer em empenhar-se no amor para com sua esposa. 9. O que facilita muito a submissão da mulher, obedecendo aos propósitos divinos, é estar focada não na possível dignidade do marido. Não é porque o marido é digno, mas no bem comum familiar, no bem coletivo. Alguém deve ser o líder da casa por vários motivos e por vários fatores físicos, emocionais, comprometedores e talvez até por fatores limitantes. O homem foi apontado como razoável para esta função. O importante nisto não é o homem ou a mulher, as virtudes de um ou do outro, mas o bem familiar. O interesse de Deus é que a liderança promova felicidade na casa. Nesse sentido, muitas vezes até na Bíblia, mulheres desobedeceram seus maridos ou até exerceram liderança indireta em suas casas. Isso é possível quando usam da sabedoria para incentivar, estimular ou até usar a submissões estratégicas, conduzindo as decisões do líder ao bem de todos. Tá bom? Então, esses são argumentos que a gente tem para responder a essa pergunta, né? A pergunta é: mulher deve ser submissa ao seu marido? Então, são argumentos que a gente tem para essa resposta.